Está no ar as notícias Firmada. Hoje vamos participar da nossa live de final de ano. Tema: 2025 pode ser o ano da volta de Jesus. A apresentação do escritor, jornalista e pastor, Celso Ezequiel. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Estamos aqui para a nossa última live do ano e nós vamos fazer uma reflexão sobre os objetivos, as metas para o ano de 2025. Muitas pessoas nesse momento estão falando de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E o nosso objetivo, o propósito dessa nossa live é nós falarmos sobre qual é a nossa expectativa para o ano de 2025. E a nossa expectativa é que 2025 pode ser o ano do arrebatamento da igreja, pode ser o ano em que Jesus volta para vir buscar o seu povo. Obviamente que esse não é o propósito nem o objetivo, infelizmente, da grande maioria dos cristãos que estão com o seu coração voltado às coisas desse mundo, ao invés de olhar, observar e entender a realidade dos acontecimentos. Estamos encerrando mais um ano e não podemos falar de outro assunto para 2025 do que a nossa esperança da volta de Jesus. Num momento como esse, nós vemos as pessoas falando de prosperidade, saúde e o pensamento voltado para as conquistas da terra. Mas o nosso alvo, para nós que temos conhecimento do Evangelho, não pode ser esse. A nossa esperança e o que almejamos é a volta de Jesus. Quem sabe será em 2025 que todo sofrimento vai acabar, que Jesus voltará e acabará com a fome, a miséria e a dor dos menos favorecidos. É nosso dever como cristãos, enquanto estamos nesse mundo, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não podemos agir de forma egoísta, preocupados apenas conosco e ignorando o sofrimento daqueles que estão passando por necessidade nessa terra. Existem cristãos que nesse momento estão sem nada na sua mesa para comer. Existem cristãos que nesse momento não têm moradia. Existem cristãos que foram separados da sua família, que foram levados para prisões, para campos de concentrações. Nesse momento, enquanto muitos aqui estão celebrando com garrafas de champanhe, com roupas luxuosas, com joias, e colocando o nome de Jesus no meio de tudo isso, falando que 2025 as coisas vão melhorar, que vão prosperar, que vão enriquecer, os cristãos estão sofrendo, estão padecendo. Jesus disse que felizes são os perseguidos, porque deles é o reino do céu. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 10, Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. É muito impactante essa palavra, porque, como eu estou dizendo, nesse exato momento, enquanto aqui na América os que se dizem cristãos estão cultuando as coisas da terra, cultuando os benefícios da vida, só pensando em melhorias terrenas, há centenas de milhares
e até quem diga milhões de cristãos que estão padecendo, estão sendo perseguidos. E Jesus diz aqui, deles é o reino do céu. O reino do céu não é para essa geração materialista, para essa geração terrena. No livro do Apocalipse é descrito o sofrimento desses e que Jesus fará justiça ao martírio que passaram aqui na terra. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo de 9 a 11, quando diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinha sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Observe que esse texto é muito importante porque nós entendemos um fato real que é como estamos narrando. Os crentes perseguidos são os que vão herdar um reino do céu juntamente com Cristo no arrebatamento. Como Jesus disse, deles é o reino do céu. E o próprio texto aqui de Apocalipse está dizendo que eles deveriam aguardar, porque ainda viriam outros que iam passar pelo mesmo que eles passaram. Não podemos ignorar o sofrimento dos cristãos perseguidos. Enquanto aqui na América se prega um evangelho materialista, a realidade da vida é outra. Centenas de milhares de cristãos estão sofrendo ao redor da terra, principalmente nos continentes asiático e africano, onde existem leis severas de proibição ao cristianismo e o sofrimento tem sido grande. Esses cristãos não oram pedindo bens na terra. A oração deles é pedindo a volta de Jesus, clamando para serem arrebatados, e mantém a fé e a convicção de que isso acontecerá o mais breve possível. Muito contrário do que nós estamos vendo hoje. Muitos estão nos seus cultos pedindo melhorias terrenas, pedindo bens materiais, pedindo conquistas, promoções e tantas coisas mais. Dificilmente você vai ver alguém que vai estar hoje, nesse momento de celebração de final de ano, orando, pedindo a volta de Jesus. Ninguém quer a volta de Jesus, todo mundo quer aproveitar a vida da terra e contar que se morrer ou se acontecer o arrebatamento vai subir com Cristo. Mas a realidade, como nós estamos analisando hoje, você vai saber nessa live, é que não é bem assim. Não é fácil estar qualificado para subir com Cristo no dia do arrebatamento. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4:8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então esse aqui é o ponto importante. O que significa amar a vinda de Jesus? O que significa estar amando a vinda de Jesus para ser qualificado, para se juntar ao apóstolo Paulo e a todos aqueles que vão ressuscitar no momento que a trombeta do Senhor vai soar? Amar a vinda de Jesus significa odiar as coisas desse mundo. O evangelho pregado aqui na América é um evangelho comprometedor, pois está afastando as pessoas da comunhão plena com Jesus Cristo e, consequentemente, não está preparando os crentes evangélicos para a vinda de Jesus. Não se pode pregar o reino dos céus e ao mesmo tempo pregar riquezas e prosperidade material. Jesus disse:
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Exatamente ao contrário do que Jesus ordenou, é o que as igrejas modernistas estão pregando. Falam de prosperidade material, de conquistas da terra, de como se tornarem ricas, e os líderes se ostentam com toda forma gananciosa. Jesus não só falou de não cortejar, como disse que devemos odiar as coisas dessa vida. Olha o que Jesus disse, João 12:25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Olha como a questão é muito mais séria do que nós podemos imaginar. Odiar essa vida significa estar inconformado com esse sistema. Não buscar as coisas desse mundo, mas viver a todo tempo na esperança da volta de Jesus. Porque como que nós podemos ficar em paz sabendo que existe todo esse sofrimento? Como nós vamos poder ficar em paz sabendo que existe uma criança sofrendo, uma criança passando necessidade, uma criança morrendo nos braços da mãe por falta de alimento? Quem que pode amar um mundo como esse? Quem que pode cortejar as coisas desse mundo sabendo que existe isso? A cada momento que passa, alguém morre desnutrido, alguém morre passando necessidade. Vemos esses políticos gananciosos, corruptos, enganando os mais simples, enganando os mais pobres. Essa guerra insana, que cada míssil custa 2, 3 milhões de dólares, e eles usam esse míssil para matar as pessoas, matar crianças, matar pessoas inocentes, enriquecendo os fabricantes, as grandes corporações que lucram com a morte, que lucram com a vida de pessoas. Quem que pode gostar de um mundo assim? Quem que pode querer viver num mundo dessa maneira? Em 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A verdade é que os cristãos modernistas ficarão na tribulação. As igrejas de hoje, praticamente todas as igrejas de hoje, da América, da Europa, dos lugares, dos países desenvolvidos, são pessoas que não vão subir no arrebatamento. Embora estão na igreja, estão congregando, mas não estão se vestindo adequadamente, corretamente, para entrar no céu. Esse espírito dividido de buscar as coisas terrenas que esses adeptos da prosperidade material estão pregando é o que está afastando as pessoas da qualificação para entrar no reino do céu. Me lembra quando nós citamos aqui que João ali relata os crentes, aqueles que sofreram, porque hoje, você imagina, é só pensar racionalmente. Você imagina agora, nesse exato momento, alguém está lá num campo de concentração e aí está um soldado com um revólver apontado para a cabeça do filho dele e dizendo: se você não negar a Cristo, eu vou executar seu filho agora. Basta ele negar a Cristo, que ele volta para sua casa, os seus filhos, pode continuar vivendo, estudando, comendo, bebendo, desfrutando daquilo que o país lá oferece. Ou se ele
confirma a sua fé em Cristo, eles começam executando o filho mais novo e assim vai executando. E a pessoa tem que dizer que ama a Cristo. Há pouco tempo atrás teve uma pessoa que disse que estava num país, que ela era uma missionária, e foi pega por um desse sistema, desse regime. Era um país que tem esse regime que proíbe o cristianismo. Você sabe que existem países que a lei proíbe o cristianismo, que é crime ser cristão. E essa pessoa, que essa pseudo missionária, diz que num determinado momento foi pega, parada pelos soldados daquele país, e eles questionaram ela se ela era cristã. E se ela dissesse que era cristã, eles iriam queimá-la, jogaram numa vala. E sabe o que ela fez? Negou Jesus. Disse que não era. E ainda teve a coragem de postar o testemunho, dizendo que fez aquilo para não morrer. Como se achasse que aquilo que tivesse feito foi algo correto. Mas era preferível ela ter assumido que era cristã, ter sido executada, ter morrido, porque teria ido para a glória. Agora não existe mais salvação para ela, porque ela já negou Jesus, negou Cristo na oportunidade que ela teve. Não acredito que uma pessoa dessa tenha mais chance de salvação, porque negou a Cristo. E aqui no livro de Apocalipse ele fala: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Presta bem atenção, esse trecho está se referindo àqueles que já estão na glória, aqueles que foram para o céu, que são aqueles que sofreram por amor de Cristo. Depois, olha só agora o que diz aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos. E quem eram esses? Olha a resposta. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhes: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então aqui vocês estão entendendo a distinção das pessoas que estão no céu, conforme João descreve aqui no livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, são aqueles que realmente amam a Cristo, que entregaram sua vida a Cristo, que negaram o mundo, negaram os prazeres dessa vida, que padeceram e que morreram pelo amor de Cristo. Esses estão na glória. Só que depois desses vem os demais, a grande multidão, que são os crentes modernistas de hoje, os que não vão subir no arrebatamento e vão ficar na tribulação. Para quê? Para então provar que realmente são fiéis a Deus, porque vão ter que negar tudo. Aí vai acabar esse negócio de culto de prosperidade, que Jeová Jireh, que o Senhor vai dar isso, que o Senhor vai dar aquilo, que vai ser cabeça, todo esse linguajar desses cristãos modernistas, porque eles vão estar aqui na terra e não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais casa, não vai ter mais bens materiais, não vai ter estrutura, e aí eles vão todo dia clamar pedindo a volta de Jesus. Isso para aqueles que não vão negar Jesus e acabar se rendendo ao sistema para poder se manter na terra, porque só vão conseguir se salvar aqueles que não obtiverem a marca e o sinal da besta. Aqueles que vislumbram as coisas desse mundo e para a sobrevivência na terra terão que negar a Cristo. Mas, como diz aqui o texto, muitos vão conseguir vencer, vão conseguir negar as coisas desse mundo e vão se salvar. Todos
os cristãos que estão envolvidos na teologia da prosperidade material vão ficar na grande tribulação, para então aprenderem o que de fato significa servir a Cristo. Olha o que Jesus disse: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga, aos cárceres, levando à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que me deis testemunho. Que Jesus está falando do período da tribulação. Entenda bem, num primeiro momento, Jesus se sacrificou, morreu na cruz e se entregou para nos dar a vida eterna. Não existe na Bíblia essa conotação de que Jesus vai fazer alguém prosperar na terra, que vai ficar rico, que vai ter posse, que vai ter bem material. Isso não existe na Bíblia. Isso é uma invenção humana, porque o que Jesus falou é de perseguição, de morte, de sofrimento e de dor. Hoje nós vemos esses cristãos modernistas, eles falam que amam a Cristo por causa do que querem receber na terra, não é por causa do reino do céu. Se expressam com músicas que são fortemente comercializadas e até choram numa falsa aparência de adoração, quando na verdade refletem as palavras de Jesus. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A teologia da prosperidade é um preceito humano, não é bíblico. Eles inventaram isso, criaram uma forma de atrair as pessoas para o Evangelho, como se Jesus fosse injusto. Como que Jesus pode permitir que de um lado alguém enriqueça, alguém fica rico, e permitir que outro, criança, morra padecendo de fome, desnutrida? Você acha que Jesus ia fazer uma coisa dessa? Aí você pergunta, mas por que então que essas crianças estão padecendo e morrendo de fome? Porque os cristãos são egoístas, são avarentos. Se só os cristãos que existem nessa terra se preocupassem com os necessitados, não haveria ninguém passando fome. Com o dinheiro que essas igrejas arrecadam, vamos incluir, podemos até excluir o catolicismo romano. Somente com o dinheiro que as igrejas evangélicas arrecadam no mundo era o suficiente para sanar a fome mundial. Se os evangélicos usassem dos recursos que eles arrecadam para sanar a fome, como Jesus falou para os discípulos, deles de comer vós, quando os discípulos falaram que deveriam dispersar a multidão porque não tinha o que dar de comer para eles, e Jesus disse, dele de comer vós. Era obrigação da igreja suprir a necessidade dos famintos. Não é culpa de Jesus isso, essa é culpa dos homens que são egoístas, que são avarentos. E você acha que essas pessoas egoístas, avarentas, vão entrar no céu? Vai entrar no céu junto com esses que estão sendo decapitados, que estão sendo mortos? Uma adoração falsa, cultuando um Deus de prosperidade na terra, o que não condiz com Jesus, que disse claramente que o reino dele não é desse mundo. Respondeu Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Não é de Jesus esse sistema, esse mundo não é de Jesus. Quando eu digo mundo, estou falando esse sistema, a política, o comércio, a religiosidade, essas coisas todas não é de Jesus. Do Senhor é a terra, tudo é dele. Mas esse sistema é dominado pelas forças malignas. A contradição desses que pregam prosperidade material é por causa da inversão de valores. Jesus não falou em nenhum momento de que prosperaria os seus seguidores materialmente na terra. A
prosperidade de Jesus é a vida eterna. Muito pelo contrário. Ele falou em sofrimento, dor e morte. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem pessoas que se dizem cristãs que falam que não pode ter aflição, que não aceita passar necessidade, isso, aquilo. São pessoas que podem ter esse pensamento, mas com toda certeza não estão preocupadas com a sua salvação, não estão preocupadas em subir com Cristo. E Jesus disse mais: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quer dizer, é necessário perseverar. A vida do crente não pode ser em consonância com o mundo. Deus nos escolheu para sermos diferentes, separados. E, no entanto, os cristãos modernistas estão pregando o reino da terra ao invés do reino do céu. Quem disse ser dono de todo o poderio econômico, político e material e prometeu entregá-los a quem o adorasse foi o diabo, não foi Jesus. Vamos ler lá em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então quem é que prospera? Quem é que faz ficar rico? Quem é que faz se tornar um político? Quem é que faz se tornar uma grande celebridade, um ator, um grande cantor? Essas pessoas aí que estão enriquecendo no mundo. Não é Jesus, é o diabo. Ele é o príncipe desse mundo. Ele é o grande arquiteto do universo. Ele é o olho que tudo vê. Quem quiser se salvar tem que abandonar esse mundo governado pelo maligno. Esse é o ponto que as pessoas não estão observando. O mundo é dominado pelo maligno. Ele é um Deus. Ele é o Deus desse século. Ele tem cegado as pessoas, cegado o entendimento das pessoas para não entender a essência do Evangelho. Porque você tem que ver exatamente essa distinção que existe no mundo. Existe uma fortuna na mão de um pequeno grupo e uma grande maioria de pessoas na Terra passando fome. Só pode ser um mundo governado por Satanás. Só alguém muito maligno para fazer uma coisa dessa. Fazer uma pessoa só se tornar bilionária, trilionária e fazer milhões de pessoas morrer de fome. Esse é o mundo maligno. Esse é o mundo de Satanás. O mundo enganador. Mas a pergunta, que todo mundo faz e que é a mais difícil é como viver nesse mundo sem participar dele. Como viver nesse mundo sem participar dele? É uma pergunta difícil de responder e somente quem tem o Espírito Santo de Deus é que consegue isso, viver nesse mundo sem participar dele. Nós somos peregrinos nessa terra, somos escravizados por um sistema maligno, mas se estivermos em comunhão com Jesus Cristo, o diabo não pode nos tocar, pois somos templo do Espírito Santo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo inteiro é do maligno. O mundo, o sistema financeiro, o dinheiro, o poderio, a política, os governos, isso tudo é do maligno. E nós somos de Deus. Então nós estamos no território do maligno. Nós precisamos do dinheiro maligno, precisamos do trabalho, precisamos fazer negócio num território maligno. Mas Satanás sabe quem é filho de Deus. Então aqueles que são filhos de Deus
são protegidos. Aqueles que são filhos de Deus, ele tem o seu trabalho, Deus o guarda. Ele tem os seus negócios, Deus o guarda. Ele vive no mundo, mas Satanás não pode tocar nele porque ele é um filho de Deus. Mas desde que não tenha a raiz do pecado no coração. Então, se a pessoa é avarenta, se a pessoa é materialista, ela não tem a proteção. Ela está à mercê dos espíritos malignos, está à mercê das coisas dessa vida. O mundo inteiro está dominado pelas forças malignas. Portanto, nós temos que trabalhar os nossos compromissos, pagar nossas dívidas, viver, mas não podemos deixar que as coisas do mundo ocupem espaço no nosso coração. E um detalhe que é muito importante é a reclamação. Aquele que é nascido de Deus não pode reclamar das coisas dessa vida. Observe que nós vemos uma sociedade cristã reclamadora. A pessoa não está contente com a casa que tem, não está contente com a roupa que veste, não está contente com a casa onde mora, com o carro que tem, com os bens que tem. A pessoa vai na igreja, até chora, pedindo ao Senhor que não aguenta a humilhação, que precisa de uma casa melhor, precisa de um carro melhor, precisa de uma roupa melhor. Isto é pecado. Todos aqueles que agem dessa maneira, que falam dessa maneira, estão pecando. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 a 18 diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer dizer que a vontade de Deus é que nós sempre agradecemos. A vontade de Deus não é ver o crente reclamando da vida, reclamando de tudo. Por isso que todo aquele que reclama da vida vai ficar na tribulação para aprender o que é sofrer pelo amor de Cristo. Ninguém que vive na América, num país como o Brasil, nos Estados Unidos, não tem o direito de reclamar da vida, sabendo que nós temos crentes vivendo ao relento, dormindo no chão, porque perderam os seus bens, a sua casa, por amor a Cristo. É pecado a reclamação, justamente por causa disso, porque Jesus está vendo o sofrimento de uns e vendo outros aqui reclamando. Jesus disse: não os peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do maligno, os guarde do mal. Quer dizer, nós estamos no mundo, não tem como fugir do mundo, porque nós estamos nele. E enquanto Jesus não volta, nós temos que perseverar, temos que lutar, mas não pode colocar o coração nas coisas desse mundo. E um critério que é essencial é justamente a reclamação. Quem reclama é porque não está com o coração voltado ao Senhor. Porque como que alguém pode reclamar se tem a esperança da vida eterna? A vida eterna é o maior tesouro, é a maior herança, é tudo que nós almejamos, é a vida eterna. As coisas da terra são passageiras. A qualquer momento, ninguém sabe se vai durar tempo suficiente. Então, em tudo, em todo momento, devemos dar graças a Deus. Mas é importante nós pensarmos um fato que é real, que está aí na frente de todo mundo e as pessoas estão ignorando. O mundo está a um pequeno detalhe de ser totalmente destruído. Agora que nós estamos a poucos instantes de adentrar o ano de 2025, nós temos que refletir sobre o cenário atual. Não pode ignorar os fatos, ignorar as coisas que estão acontecendo e não prestar atenção. O profeta, o apóstolo Pedro escreveu lá em 2 Pedro capítulo 3, 7:
Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando preservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Como cristãos, nós não podemos ignorar que esse mundo vai ser destruído. Você observa que existe uma incongruência, né? Como que você pode falar que Jesus vai dar coisas materiais se ele está falando que vai destruir? É como se você dissesse que Jesus vai te dar uma bomba e daqui a pouco essa bomba vai explodir. Então por que Jesus vai te dar uma bomba se ela vai explodir? Ele vai tirar você para que você não exploda, e que a bomba não exploda nas suas mãos é um raciocínio óbvio. O mundo está à beira da destruição. Então nós não podemos pregar conquistas terrenas se tudo que existe nesse mundo vai ser destruído. Toda a estrutura arquitetônica dessa terra, os prédios dos Estados Unidos, os prédios do Brasil, da China, Dubai, da Rússia, de todos os países vão ruir. Os aviões, navio, carro, caminhão, tudo vai virar escombro, sucata, porque Deus vai manifestar a sua ira. E Deus é um Deus destruidor. Deus é destruidor. Ele vai destruir. Já provou isso, destruindo a terra uma vez no dilúvio. E diz que Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Todo mundo vivendo tranquilamente, casando, fazendo festa, comemorando virada do ano, soltando rojão, bebendo champanhe, vestido de branco, até que veio repentina destruição e destruiu a todos. E o mundo de hoje está exatamente igual, com a diferença que o pecado hoje, a afronta a Deus é muito maior do que nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé nós não vimos tanta promiscuidade como nos dias atuais. Não havia tanta violência como nos dias atuais. E diz a Bíblia que Deus resolveu destruir a terra, que Jesus também é o próprio Deus, por causa da violência. Tendo aumentado a violência na terra, resolveu o Senhor dar cabo da humanidade. E o mundo de hoje é muito mais violento. Nós estamos falando aqui de uma guerra que movimenta bilhões de dólares para matar pessoas. Você acha que um Deus que destruiu a humanidade por causa da violência nos tempos de Noé está vendo isso hoje e está ignorando esses fatos? E Deus é o destruidor, ele vai manifestar a sua ira, mas quem vai apertar o botão da destruição é o homem. Primeiramente, nós temos que ver a situação de Israel. Esse é o nosso prognóstico para 2025. O prognóstico para 2025 não é bom. Nós não podemos imaginar coisas boas para 2025. 2025 tende a ser um dos piores anos que já existiu na face da terra. Porque a situação do mundo é muito grave. De um lado, nós vemos o pecado da forma como está, alastrado. Então, a Bíblia diz que Deus não ouve a pecador. Isso significa que todo aquele que peca deliberadamente, as suas orações não são ouvidas. Então, você vê todas essas igrejas modernistas, materialistas. Deus não está ouvindo a oração do povo. O povo está lá orando, chorando, fazendo toda aquela cena, mas Deus tapa os ouvidos, porque não é uma adoração sincera, é uma adoração interesseira. Então a oração não é ouvida, o clamor não existe, não tem o clamor. Os verdadeiros crentes, os fiéis, não estão orando pedindo para acabar com a guerra, estão orando para Jesus voltar, estão orando para ser tirado desse mundo. Então, se Jesus fosse ouvir a oração de alguém, ia ouvir desses que são sinceros, que realmente estão buscando a Deus. Então, não tem
proteção, a intercessão não existe. Por isso que as coisas estão se agravando. Observe Israel. Israel começou com a guerra na Palestina com Hamas. Uma guerra que se iniciou por um erro de Israel, que permitiu que o inimigo entrasse no seu território, matasse centenas de pessoas, sequestrasse centenas de pessoas, saísse do teu território com todas as pessoas e fosse lá para a Palestina. E aí Israel, para quem diz que tinha um sistema de segurança, um sistema de defesa, não foi capaz de derrotar o inimigo no seu território. O Hamas entrou dentro de Israel para sequestrar as pessoas. E aí ele levou os sequestrados para a Palestina. E aí Israel vai lá para dizer que está fazendo alguma coisa para matar os terroristas. Está matando criança, idoso, velho, desabrigou todos os habitantes da Palestina. E alguém acha que isso é certo? Que Israel está agindo corretamente? Por que não protegeu o seu território? Por que não usou todo o seu aparato, o seu poderio para impedir que o Hamas entrasse no seu território? Não fez isso. Não vigiou, não se guardou, não protegeu. E agora, essa guerra maligna, matando pessoas inocentes, enriquecendo as indústrias armamentistas. Israel parou? Não. Abriu outra frente de guerra, o Hezbollah, no Líbano. Está lá guerreando, o Hezbollah, no Líbano. Como sempre, matando pessoas inocentes, matando crianças, matando idosos. Israel parou? Não. Está guerreando lá na Síria. Caiu o regime lá da Síria, agora Israel está em guerra com a Síria. Israel parou? Não. Está ameaçando o Irã. Já fez um ataque, matou um general de alto escalão do Irã. Ou seja, Israel está plantando tudo aquilo que vai colher, que é a destruição. Israel vai ser destruída. Tem esses, interessante que esses cristãos materialistas, modernistas defendem Israel, que Israel é a menina de Deus, que Deus vai proteger Israel. Deus está longe de Israel. Já foi o tempo. Israel negou Jesus. Israel não aceitou Jesus. Não tem comprometimento de Deus nenhum com Israel. Jesus morreu na cruz para todos aqueles que receberem Jesus serem chamados de filhos de Deus. Se o israelita ou o judeu não aceitar Jesus, não aceita Jesus, não tem salvação. E a profecia de Jesus Cristo não é profecia de nenhum dos profetas bíblicos. Foi Jesus quem disse no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, 20: quando porém virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Foi Jesus que falou isso. E agora as pessoas estão falando que Deus vai salvar Israel, que Deus vai defender Israel. Israel vai ser destruída. E tudo caminha para a destruição. Por quê? Próximo cenário. Israel continua abrindo frente de batalha. Só que cada abertura de frente de batalha envolve soldados, aparato militar. Israel acha que é capaz de vencer a todos ao mesmo tempo. E não é. E o Irã é uma nação forte. Alguns dizem que o Irã é o Magog, o Gog, o Mal do Norte, sei lá, mas que o Irã é uma nação forte e está se preparando para guerrear contra Israel. Até nesses últimos dias, meses em que Israel matou esse general do Irã, eles disseram que vão retaliar, que vão atacar Israel. E quando acontecer essa guerra sangrenta, Israel vai cometer o ato, o deslize de usar algum tipo de armamento nuclear, porque ele vai ver que vai estar perdendo na guerra ali, na batalha de campo, soldado por soldado. Israel vai começar a sofrer baixas, porque se juntar todos os árabes
com toda a força do Irã, da Turquia, Paquistão, todos os países árabes, todos eles unidos, é uma força muito maior que Israel. Israel guerreando em todas as frentes de batalha não vai conseguir enfrentar os seus inimigos. Israel vai ter que usar de uma força desproporcional. E provavelmente Israel vai usar do seu armamento nuclear. E quando Israel fizer isso, ele decretou o fim dele. Porque a Rússia, a China, a Coreia do Norte, a Índia, o Paquistão vão se unir aos árabes e vão destruir Israel. Mas isso fazendo, esse ponto todo acontecendo, obviamente que os Estados Unidos, a OTAN, a comunidade europeia vão se unir a Israel. E, consequentemente, é o fim da humanidade. Porque os homens, movidos pelo diabo, pelo Deus deles, criaram uma arma que mata a si próprio. Olha a insanidade mental desses homens e como que eles estão possessos por espíritos malignos. Criaram uma arma que mata o inimigo e mata ele também. Porque numa guerra nuclear não existe vencido e nem vencedor. Ambos morrem e eles vão se destruir. Parece que está longe isso. Você não está vendo os noticiários? Não está assistindo o presidente da Rússia anunciando que se a Ucrânia receber o apoio que já recebeu dos Estados Unidos, da OTAN, e usar mísseis de longo alcance, ele vai retaliar com armas nucleares? E se a Rússia retaliar com armas nucleares, o que você acha que os Estados Unidos, a França, a OTAN, Israel, que tem armamento nuclear, vão fazer? Vão retaliar com arma nuclear. Vai ficar tudo lá os dois se nuclearizando e destruindo toda a Terra. Isso é o que está no noticiário de hoje. Então não dá para ficar aí levantando taxa de champanhe sabendo que o mundo está à beira da destruição. 2025 pode ser o ano da Terceira Guerra Mundial. O ano é preocupante. Eu volto a dizer, 2025 será o pior ano da história da humanidade. Tudo de ruim que você pode imaginar é o que está se prevendo para 2025. Muito pior do que 2020, quando teve a pandemia. Porque numa guerra sangrenta na Europa, vai ser um desabastecimento total na Terra. Vai faltar comida, vai faltar óleo diesel, vai faltar combustível, vai faltar trigo. Olha, só quando a guerra da Ucrânia e da Rússia iniciou, naqueles primeiros meses já houve uma alta enorme no preço dos pães por causa do trigo. Agora você imagina a Europa em guerra, a Rússia guerreando contra a OTAN, o desabastecimento total, aeroportos fechados, terrorismo em várias partes dos aeroportos do mundo. E como que nós, como cristãos, podemos falar de prosperidade, de reino da terra, se nós estamos vendo o mundo para ser destruído? O que nós temos que pedir é pedir a Jesus que nos guarde, pedir ao Senhor que nos tire desse mundo, que não nos deixe aqui quando essa guerra eclodir, quando tudo isso acontecer, que o Senhor nos leve, que o Senhor nos arrebate. Nós temos que colocar no nosso coração esse propósito, dizer ao Senhor que nós estamos esperando a vinda dele. Nós não estamos fazendo projetos, planos desse mundo, planos dessa vida, porque a nossa única esperança é o arrebatamento. Há pessoas que podem achar que vai ser fácil se salvar na tribulação. Existem até algumas denominações religiosas, principalmente nos Estados Unidos, que já sumiram, que não vão subir no arrebatamento. E já tem até curso preparatório para a grande tribulação. No momento a gente acha isso irônico, até engraçado. Mas se for ver, eles estão pensando certo, porque já sabe que não vai subir mesmo.
estão envolvidos com as coisas materiais dessa terra, então tem que se preparar para a tribulação. Já se preparar. Como vai negar a besta? Mais ou menos, nós tivemos um sinal que foi nessa época do coronavírus, onde foi proibido fazer isso. Quem não tivesse tomado aquela picada não podia entrar em diversos lugares, não poderiam trabalhar mais, não poderia comprar mais. Só que agora, com essa guerra mundial, vai ser muito mais severo. Vai ser um racionamento de energia, um racionamento de água, vai ser um racionamento de utilização de alimentos, vai ser tudo controlado, a quantidade de alimento que pode se comprar, do quanto pode se comer. Uma guerra na Europa vai atingir o mundo inteiro. A Europa é o centro, né? Diz ali, da forma como a Bíblia descreve, a grande meretriz, a besta. Nós entendemos que são esses dois blocos que já está hoje delineado. De um lado, Estados Unidos, Europa, parte da América do Sul, e do outro lado, a Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, Paquistão, que vão se dividir nessa frente de batalha. Então, se você me pergunta qual é a previsão para 2025, eu digo, é o ano da Terceira Guerra Mundial. É o ano que a coisa vai complicar ainda mais do que está complicado. Lembro que na época do coronavírus, quando vi tudo aquilo acontecendo, a sensação real que eu tive era que Jesus tinha voltado. Eu pensei, Jesus voltou, eu fiquei. Agora vamos ver como é que vai fazer agora na tribulação. Pela misericórdia do Senhor, não foi ainda o momento, mas confesso a todos vocês que fiquei assustado quando vi a Europa toda fechada, as lojas todas fechadas, aquele controle, racionamento, pessoas dizendo que não poderia sair de casa, que ia ter corpos nas ruas, pessoas desmaiando, morrendo. Falei, só pode ser a tribulação, porque a tribulação é algo que vai envolver o mundo inteiro, não é um terremoto isolado como tem acontecido agora, esses tsunamis. Não, é uma coisa unânime, vai acontecer em toda parte do mundo, um terremoto que vai abalar a estrutura do mundo inteiro. Aí todos vão saber, Jesus voltou. E todos vão saber por quê? Porque a Bíblia diz que os crentes vão estar nas nuvens com Jesus. Os que ficarem aqui na terra, digo isso na esperança de não estar aqui, mas de estar com Cristo nas nuvens, todos aqueles que ficarem aqui na terra vão enxergar Jesus nas nuvens e a igreja com ele. É isso que vai causar o pânico e o desespero e a constatação de que Jesus voltou. Porque aqueles que aqui ficarem vão ver Cristo, vão ver a igreja. E vai ser algo assim como hoje nós enxergamos o sol e a lua. Nós olhamos para o céu, enxergamos a lua, parece que a lua está próxima de nós, mas ninguém consegue nem chegar perto do sol, nem chegar perto da lua, porque são bilhões de quilômetros de distância. E a igreja e Cristo no momento do arrebatamento vai ser uma visão semelhante. As pessoas vão olhar e enxergar Jesus, e enxergar a igreja nas nuvens, mas ninguém consegue chegar. Vão usar os aviões, vão usar os foguetes, as astronaves, mas ninguém vai conseguir chegar aonde Cristo e os crentes estarão. Isso que vai causar o desespero aqui na terra. Mas no outro lado, vai ser isso que vai convencer os crentes que hoje são materialistas de que eles estavam errados. Porque só a hora que eles verem Cristo na nuvem, na glória, é que vão saber que tudo aquilo que praticaram, tudo aquilo que seguiram, estavam errado. Aí eles vão saber que ficaram, vão ter certeza que Jesus voltou. Tem muitos até que dizem que não existe arrebatamento, falando que não vai existir. Aí todos vão se convencer de que realmente
Cristo voltou e que a igreja, os crentes, os fiéis foram arrebatados. Razão pela qual no livro do Apocalipse diz que viu uma multidão que não podia contar o número, que são aqueles que venceram na tribulação. Hoje não adianta, por mais que a gente fale, que oriente, que instrua, não adianta. O corporativismo materialista já se incorporou na vida dos cristãos e eles não conseguem enxergar aquilo que está na frente deles. Incorporaram uma pregação de um Cristo provedor, de um Cristo que dá tudo o que eles querem, um Cristo que é servo, que faz aquilo que eles querem para o bem e prazer deles. Isso não muda, está incorporado. Só vai ser quebrado isso quando Jesus voltar a arrebatar a igreja. Aí na tribulação, esses que hoje estão com o seu coração nas coisas dessa terra vão entender por que eles estavam errados. Então vamos viver a cada minuto do ano 2025 pensando que pode ser o nosso último minuto nessa terra, que Jesus pode voltar a qualquer momento e nós temos que estar preparados. Convido você para nesse momento nós orarmos, pedimos ao Senhor que nos direcione. Nós estamos agora a poucos minutos da passagem do ano e queremos pedir a Deus que nos direcione. Muitas pessoas agora estão aí estourando suas taças de champanhe, outros estão aí nas suas festas, todos aí falando de ano novo melhor, de conquistas melhores, de prosperidade, mas nós temos que nos preparar e pensar na nossa alma, pensar que a qualquer momento Jesus pode estar voltando e nós temos que nos preparar para se encontrar com Ele. E vamos orar, pedir a Deus que o Senhor nos guarde, pedir ao Senhor que o Espírito Santo nos conduza durante todo o ano de 2025. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um ano que o Senhor nos concede. Agradecemos, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Jesus, porque o maior tesouro, a maior riqueza o Senhor nos entregou, que é a esperança da salvação. Não trocaríamos, Jesus, nada por isso. Não trocaríamos o prêmio da Mega Sena, não trocaríamos a maior fortuna do mundo pela nossa salvação. Tu sabes, Jesus, que nós queremos a Tua vinda, amamos a Tua vinda e pedimos ao Teu Espírito Santo que nos oriente, que nos guarde, que a cada dia, a cada minuto do ano 2025 nós possamos estar na Tua presença. Jesus, como Tua palavra disse, que o Senhor não nos tiraria do mundo, mas que nos livraria do mal. Que o Teu Espírito Santo guie, que tudo aquilo que nós fizermos, que seja de acordo com a Tua vontade, que não seja a nossa vontade, que não seja aquilo que nós queremos, mas que seja aquilo que o Senhor quer. Mesmo que aquilo que nós queremos não agrade as pessoas, mas nós queremos é agradar ao Senhor, porque é o Senhor que tem o poder de salvar a nossa alma, é o Senhor que tem o poder de lançar a nossa alma no inferno. Homem nenhum, sistema nenhum, governo nenhum pode fazer isso. Pedimos, Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia e olhar, Senhor, para os nossos irmãos que estão sofrendo. Jesus, nós não podemos ficar em paz com irmãos nossos sofrendo perseguição. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor está ouvindo tudo, o Senhor está vendo tudo. Jesus, criança, meu Deus, passando necessidade, passando fome, mãe chorando porque não tem uma comida para dar para o seu filho,
E a única alegria dessas pessoas, Jesus, é quando ouvem o Evangelho. A alegria deles é saber que existe um outro mundo. A alegria deles é saber que o Senhor preparou um mundo onde não há mais pessoas sofrendo, não há dor, não há guerra, não há morte, não há sofrimento. E para eles isso é tudo. E eles são gratos a Ti, estão Te agradecendo, mesmo a dor, o sofrimento. Sabemos, como lemos na Tua palavra, que eles vão receber o galardão e receber a herança. Sabemos, Jesus, que o Senhor está próximo a voltar. Vemos esse mundo com essa guerra perto a eglodir. Jesus, nós cremos no arrebatamento. Jesus, desde criança, sempre ouvi falar que o Senhor ia voltar do arrebatamento. E hoje percebemos que está mais próximo do que nós poderíamos imaginar. 2025, Jesus, sabemos que vai ser um ano de muita dificuldade, de muita luta, mas nós confiamos no Senhor, que se chegou o momento do Senhor nos buscar, do Senhor nos levar, eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui, esperando o Senhor, esperando a glória, o paraíso. Enquanto nós estamos nesse mundo, Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guarde, nos oriente, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Estamos num território maligno, mas o Senhor é maior. O sistema pode ser do maligno, mas o Senhor é o Deus de tudo. E onde nós pisarmos, onde nós colocarmos nossas mãos, contamos com a proteção do Senhor. Que o Senhor venha perdoar os nossos erros. Não olhe, Jesus, para os nossos erros, para os nossos pecados, porque nós somos humanos e pecamos, erramos e estamos pedindo perdão. E o Senhor diz que perdoa a todo aquele que se arrepende e que pede perdão. Que nós possamos aprender, Jesus, a viver a nossa vida da humildade, em submissão. Nunca, Jesus, permita que possamos nos exaltar, achar que ser melhor do que os outros, porque não somos. Não somos melhor do que ninguém, porque todos nós somos pecadores e precisamos da Tua graça. Abençoa, Jesus, que esse ano seja um ano da evangelização. Levanta mais missionários, pastores, que levem a palavra, principalmente, Jesus, no continente africano, no continente asiático, onde lá eles não têm redes sociais, não têm televisão, não têm rádio. E eles precisam ouvir a palavra, porque a única esperança para eles é a salvação. Que mais missionários se levantem, que mais pessoas, Jesus, realmente sejam determinadas a ajudar. E que nós, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa vida profissional, que nós possamos ter condições de financiar, de ajudar os missionários que estão indo para o campo. Que mais, Jesus, pessoas se prontifiquem a ajudar, a colaborar, a ofertar para que o Evangelho se expanda. E que, Jesus, aqueles que estão com seu coração endurecido, envolvidos nesse materialismo, que o Senhor venha assim quebrantar. Eu sei, Senhor, que depende da vontade de cada um, porque o Senhor dá liberdade. Mas chegamos num tempo difícil e pedimos que o Senhor venha intervir, que venha despertar. Alivia o sofrimento, Jesus, daqueles que estão padecendo necessidade, e que possamos permanecer firmes. Que o Senhor venha assim olhar para esse mundo e despertar, acordar, que haja um chacoalhão para que as pessoas possam realmente entender qual é o plano de salvação. E que, Jesus, possamos estar cada dia mais próximos do Senhor, cada dia mais na Tua presença. Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, o Senhor nos atende. E o que nós pedimos é a Tua presença, é o Espírito Santo nos guiando, é o Espírito Santo nos orientando a fazer a Tua vontade. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até hoje na nossa vida. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a única coisa que nós podemos falar é obrigado e agradecer por todo o feito do Senhor na nossa vida. Amém.
Que Deus abençoe você que participou conosco. Já estamos em 2025. É óbvio que tudo é simbólico, porque ninguém sabe que ano que nós estamos de verdade, porque o calendário é apenas um calendário simbólico, mas teoricamente estamos no ano de 2025 e que a graça do Senhor possa estar na sua vida cada dia mais, e que se você participou aqui conosco é porque o Espírito Santo te guiou, e que o Espírito Santo te oriente para que 2025 seja o ano que eu, que você, que todos nós possamos estar mais próximo de Jesus. E quem sabe 2025 seja o ano da volta de Jesus. A paz do Senhor a todos. Convido você para acessar o nosso site palavrafirmada.com, onde nós temos postado as notícias, mensagens e informações, e também convido você a fazer parte da nossa comunidade de oração no WhatsApp, preparando-os para o arrebatamento. O link está na descrição desse vídeo. Todos os dias, às 15 horas, nós oramos pelos nossos irmãos perseguidos e apresentamos a nossa causa ao Senhor. Quando nós oramos pelos nossos irmãos que são perseguidos, aqueles que realmente precisam de oração, o Senhor vela por nós e o Senhor cuida de nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe e juntos vamos perseverar e lutar até o fim. Até o nosso encontro com Jesus. Amém.